Eu me casei sentindo o cheiro da chuva, misturado ao perfume caro de um homem que não me amava. Naquela noite, enquanto o vestido grudava levemente na minha pele e o ar parecia pesado demais para respirar, eu soube. Meu corpo estava ali, mas minha alma tremia entre o medo e um desejo que eu ainda não ousava nomear. Meu nome é Helena Duarte, e o homem ao meu lado, aquele que todos chamavam de poderoso, era Augusto Valença. Ele tinha 60 anos, olhos cansados e um silêncio que pesava mais do que qualquer palavra. Um empresário respeitado, dono de indústrias centenárias, cercado por luxo, mas vazio como corredores fechados há décadas. Eu tinha 22, mãos marcadas pelo trabalho simples, sonhos modestos e um coração que nunca havia aprendido a desejar o impossível. A cidade onde tudo começou era Serra do Luar, um lugar onde as manhãs nasciam douradas e as pessoas ainda acreditavam que o destino podia ser negociado com promessas. Foi ali, entre ruas de pedra e casas antigas, que minha vida foi dobrada ao meio, não pela escolha, mas pela necessidade. Naquela manhã, eu corria com uma cesta de pães ainda quentes apertada contra o peito. O vapor subia e aquecia meu rosto, enquanto o vestido simples colava de leve às minhas pernas suadas. Eu gostava daquela sensação, o calor, o esforço, o cheiro de vida acontecendo. Era o único momento do dia em que eu me sentia inteira. Meu pai, Otávio Duarte, me esperava em casa, ou fingia esperar. Ele era motorista particular de Augusto Valença havia anos, um homem orgulhoso, cansado, com a dignidade corroída pelo tempo e por escolhas erradas. Depois da morte da minha mãe, ele se tornou tudo o que eu tinha, e também o peso que eu carregava sem perceber. Naquela noite, enquanto eu servia um jantar simples, ele não tocou na comida. Observava o prato como se estivesse distante, com a mão tremendo de leve. Quando levou os dedos ao peito e simulou um gemido contido, meu coração disparou. "Pai, o que foi?" perguntei, ajoelhando ao lado dele. Ele suspirou fundo, teatral, com os olhos marejados na medida certa. "O médico foi claro, Helena. Meu coração está fraco. Se eu não fizer o tratamento, não sei quanto tempo me resta." Senti o mundo se fechar. Meu corpo reagiu antes da mente. Segurei sua mão quente e suada e chorei como se já estivesse de luto. "Eu faço qualquer coisa", sussurrei. "Qualquer coisa para te salvar." Foi nesse instante que tudo começou a ruir. Nos dias seguintes, meu pai cultivou o medo com precisão. Falava da morte como quem descreve o clima. Tossia quando me via entrar no quarto. Fingiu fraqueza, dor, despedidas veladas. E eu rezava ajoelhada ao lado da cama, sentindo o chão frio sob meus joelhos, prometendo sacrifícios que jamais imaginei cumprir, até que ele soltou a verdade, ou parte dela. "Existe uma saída", disse numa noite abafada, enquanto a chuva escorria pelas telhas. "Mas é difícil." Olhei para ele com os olhos inchados, o coração aberto como ferida. "Diga." Ele respirou fundo. "Meu patrão, Augusto Valença, precisa se casar, não por amor, por contrato. Se não fizer isso, perde tudo, a empresa, o legado, o nome da família." O silêncio caiu pesado. "E o que isso tem a ver comigo?" né? Perguntei mesmo já sabendo. Ele segurou meu rosto com as duas mãos. "Ele precisa de uma esposa discreta, uma mulher que não cause escândalo, que aceite um casamento apenas no papel. Em troca, ele pode pagar meu tratamento." Meu estômago virou. O ar ficou denso. Senti algo quente subir pela espinha. Não desejo, mas pavor misturado a um tipo estranho de vertigem. "Casar com ele?" sussurrei. "Ele poderia ser meu avô." "Não seja dramática", respondeu seco. "Não haverá toque, não haverá intimidade. É só um acordo, um favor. Pelo meu bem." Passei a noite em claro. O lençol grudava no meu corpo suado. O ventilador quebrado apenas empurrava o ar quente. Eu me revirava na cama estreita, sentindo o peso da decisão apertar meu peito. Pensava nas mãos de Augusto. Grandes, firmes, sempre contidas. Pensava no olhar dele, que eu já havia cruzado algumas vezes quando ia buscar meu pai. Um olhar que nunca foi vulgar, mas também nunca foi vazio. Ao amanhecer, com os olhos ardendo e o coração cansado, eu me sentei na beira da cama. "Se isso salvar você, eu aceito." 2 dias depois, atravessei os portões da mansão Valença. O vestido azul simples marcava minha cintura. Minhas mãos suavam. O perfume discreto que eu usava parecia inadequado naquele mundo de mármore, silêncio e poder. Quando ele me viu pela primeira vez, parado no topo da escadaria, senti algo diferente. Não foi desejo,
Foi impacto. Augusto Valença não me olhou como quem avalia um negócio. Ele me observou como quem vê algo frágil demais para aquele cenário. Seus olhos desceram devagar, respeitosos, mas atentos. Quando nossos olhares se cruzaram, algo silencioso se moveu entre nós. Um desconforto quente, quase íntimo. Então, você é a Helena, disse ele com voz grave, baixa, que vibrava no peito. Assenti, sentindo o coração bater forte demais. Estou aqui porque preciso, respondi, mas não por ambição. Ele sustentou meu olhar por alguns segundos longos demais para um simples acordo. Às vezes o que começa por necessidade termina de outra forma, disse quase para si mesmo. Naquele instante eu ainda não sabia, mas o desejo proibido já havia nascido. Não no corpo, na respiração contida, no silêncio prolongado, na sensação de que aquela união, pensada para ser fria, estava prestes a incendiar tudo. Eu não me lembro de ter respirado direito depois daquele primeiro encontro. A mansão Valença parecia ter ficado menor, como se as paredes tivessem se aproximado para observar cada passo que eu dava. O silêncio era espesso, quase íntimo, e cada corredor carregava o eco de uma vida que não era a minha, ainda. Naquela tarde, caminhei atrás de Augusto como quem atravessa um território desconhecido. O som dos meus sapatos simples no piso frio denunciava minha presença, e eu sentia o vestido colar nas costas, úmido do calor e da tensão. Ele andava à frente, postura firme, mãos cruzadas atrás do corpo. A cada passo, eu notava o quanto ele parecia feito de controle, um homem que havia aprendido a não desejar. Eu sei, nada do que estou vivendo é simples. Mas me diz uma coisa, se fosse você no meu lugar, teria coragem de continuar? Se essa história já tocou seu coração, deixe seu like agora e se inscreva no canal para me ajudar a continuar contando tudo o que ainda está por vir. E escreve aqui nos comentários o que você faria se estivesse vivendo essa escolha. A casa é grande, disse ele sem olhar para trás. Pode parecer intimidante no começo. Assenti, mesmo sabendo que ele não via. É bonita, respondi, mas silenciosa demais. Ele parou, virou-se devagar. O silêncio protege, disse, mas também pode sufocar. Houve algo naquele olhar, um cansaço antigo, profundo, que não combinava com o luxo ao redor. Pela primeira vez, não vi o empresário, nem o homem poderoso. Vi alguém que havia aprendido a viver sem tocar. Seguimos até a sala principal. Cortinas altas filtravam a luz da tarde, deixando o ambiente dourado, morno. O ar parecia parado. Senti um arrepio percorrer meus braços. Quero que saiba, começou ele com a voz mais baixa, que este casamento não será uma prisão. Terá seu espaço, sua dignidade. Nada será exigido de você. Engoli em seco. Obrigada, murmurei. Isso me tranquiliza. Mas não tranquilizava, porque algo dentro de mim já se movia. Não era medo, era curiosidade. Nos dias que se seguiram, fui instalada em um quarto próximo ao jardim. Janelas amplas, cortinas claras, móveis antigos que carregavam histórias que eu não conhecia. Na primeira noite, deitei na cama enorme e senti o lençol fresco contra a pele quente. O cheiro da casa era diferente. Madeira, flores secas, tempo. Rolei de um lado para o outro. O vestido de noiva ainda estava dobrado sobre a poltrona, como um lembrete silencioso do que eu havia aceitado. Pensei em Augusto no quarto distante, talvez sentado em silêncio, talvez acordado como eu. A ideia de que dormíamos sob o mesmo teto, ainda que separados, fez meu coração bater mais rápido. Na manhã seguinte acordei cedo. O sol entrava suave e o canto distante de pássaros trouxe uma calma inesperada. Vesti uma saia simples, uma blusa clara e prendi o cabelo sem cuidado. Desci as escadas com passos leves, sentindo o frio do corrimão sob meus dedos. A cozinha estava silenciosa. Uma senhora de semblante gentil, Dona Celeste, a governanta, preparava o café. Bom dia, minha querida, disse ela com um sorriso acolhedor. Pode me chamar de Celeste. Bom dia, respondi devolvendo o sorriso. Posso ajudar? Ela riu surpresa. Não é necessário. Eu sei, falei com suavidade, mas eu gosto. Enquanto arrumávamos a mesa, senti algo mudar no ar. Não era apenas rotina, era propósito. O cheiro do café fresco, o som dos talheres, o pão sendo cortado, tudo parecia vivo. Quando Augusto entrou, senti antes de vê-lo. O ar pareceu se deslocar. Ele parou à porta, observando a cena. Eu o senti ali, mesmo de costas. Meu corpo reagiu com um leve calor no peito. Não precisava, disse ele, aproximando-se.
Temos funcionários. Virei-me devagar. Eu sei, respondi, mas me faz sentir parte. Nossos olhares se encontraram e permaneceram um segundo a mais do que o necessário. Ele se sentou. Eu servi o café com cuidado. Nossos dedos quase se tocaram quando lhe entreguei a xícara. Um quase imperceptível choque percorreu minha mão. Ele também sentiu. Vi no modo como seus ombros se tensionaram por um instante. Silêncio. Obrigado, disse ele, enfim. Ao longo dos dias, comecei a circular pela casa. Abri janelas fechadas há anos. Troquei flores murchas por novas. Deixei o sol entrar onde antes havia sombras. Não fazia por obrigação. Fazia porque algo em mim precisava respirar. Augusto observava à distância, sempre discreto, sempre atento. À noite, eu me recolhia ao quarto com o corpo cansado e a mente inquieta. A cama grande parecia maior quando eu estava sozinha. Os lençóis se embaralhavam sob meu corpo quente e eu pensava em coisas que não deveria. Pensava no modo como ele me observava em silêncio, na voz grave que parecia tocar a pele, no cuidado exagerado que escondia algo mais profundo. Uma noite, ouvi passos no corredor. Meu coração disparou. A porta não se abriu, mas o som parou ali por um instante. Eu estava sentada na cama, os cabelos soltos, a camisola leve grudando no corpo por causa do calor. Prendi a respiração. O silêncio voltou. E ainda assim senti que ele estava ali, respeitando uma distância que doía. Na manhã seguinte, encontrei-o no jardim. Ele estava parado, olhando os canteiros que eu havia começado a cuidar. A luz do sol desenhava sombras suaves em seu rosto. Você trouxe vida de volta a este lugar, disse ele sem me olhar. As flores só precisam de cuidado, respondi, como as pessoas. Ele me encarou. Houve algo intenso naquele instante. Um desejo que não era físico, mas profundo. Um reconhecimento silencioso. Helena começou, mas parou. O que foi que? Perguntei, o coração acelerado. Ele respirou fundo. Nada, apenas obrigado. À noite o calor estava insuportável. Dormi mal. O lençol estava todo bagunçado, o travesseiro jogado de lado. Acordei suada, o corpo inquieto, a mente cheia de imagens que eu tentava afastar. Sentei na beira da cama, respirando fundo, sentindo o próprio corpo, vivo, pulsante, desperto. Foi quando ouvi uma batida suave à porta. Meu coração quase saiu pela boca. Helena! A voz dele veio baixa, contida. Está tudo bem? Levantei devagar, ajeitando a camisola, tentando esconder o tremor das mãos. Abri a porta apenas o suficiente para vê-lo. Ele estava ali, sério, mas com algo diferente nos olhos. Preocupação, desejo contido, respeito. Está muito quente, disse ele. Queria saber se precisa de algo. O ar entre nós parecia eletrizado. O corredor estava em meia luz. Eu sentia o próprio corpo quente demais, o coração acelerado demais. Estou bem, respondi. Obrigada por perguntar. Ele assentiu. Não se moveu. Se precisar... Começou. Eu sei, interrompi com um sorriso suave. Nossos olhares se prenderam. Não houve toque. Não houve palavra além disso. Mas foi ali, naquela porta entreaberta, naquela proximidade segura, que algo se consolidou. O desejo não precisava de pele. Precisava de silêncio. De respeito. De espera. Quando fechei a porta, encostei a testa na madeira fria. Meu coração batia forte. O corpo ainda quente. A cama atrás de mim, bagunçada como meus pensamentos. Eu sabia. Ele também sabia. E ainda assim, nenhum de nós ousou atravessar a linha. O desejo crescia devagar, como fogo sob cinzas. Silencioso. Implacável. Depois daquela noite em que ele parou diante da minha porta e não entrou, o silêncio deixou de ser neutro. Ele passou a ter peso. Passou a tocar a pele. A mansão parecia perceber o que nós fingíamos não sentir. As portas rangiam mais devagar. O relógio antigo marcava as horas com uma lentidão provocadora, e até o vento que entrava pelas janelas parecia escolher os momentos certos para nos aproximar e depois nos afastar. Eu acordava todos os dias com uma sensação estranha no corpo. Não era ansiedade, não era medo. Era um calor suave, constante, como se algo estivesse sempre prestes a acontecer, mas nunca acontecesse. Vestia-me devagar, sentindo o tecido escorrer pela pele, consciente demais do próprio corpo. Algo havia despertado em mim, algo que eu não conhecia e que agora exigia atenção. Augusto também havia mudado. Não em gestos grandes, ele nunca foi homem de exageros, mas no detalhe, o modo como me observava ao entrar em um cômodo.
a forma como pausava a leitura quando eu passava, o silêncio mais longo antes de responder meu nome. Havia dias em que quase não nos falávamos. Em outros, uma frase simples parecia carregar um mundo inteiro, e quanto menos dizíamos, mais sentíamos. Certa tarde, encontrei-o no escritório. O sol atravessava a janela e iluminava partículas de poeira no ar. Ele estava de mangas arregaçadas, os óculos repousando na ponta do nariz, concentrado em papéis que já não pareciam importar. Parei à porta sem fazer barulho, observando por alguns segundos. O silêncio era tão íntimo que me senti intrusa. Precisa de algo? Ele perguntou sem me olhar. Não, respondi. Só queria saber se prefere o jantar mais cedo hoje. Ele levantou o rosto devagar. Nossos olhos se encontraram. O tempo esticou. Tanto faz, disse ele, mas sua voz não acompanhava a indiferença das palavras. O que você preferir? Aquilo me atravessou. O que você preferir? Assenti e dei meia volta. Mas antes de sair, senti algo me puxar para trás. Não fisicamente, mas por dentro. Parei. Augusto! Chamei sem pensar. Ele ergueu o olhar novamente. E sim? Houve uma pausa longa demais. Eu não sabia o que dizer. Ou talvez soubesse, mas não tivesse coragem. Nada, respondi com um sorriso breve. Esqueça. Ele me observou sair, e eu senti o peso daquele olhar nas minhas costas, como um toque que não acontecia. À noite deitei cedo. O calor não ajudava. O lençol estava todo revirado, o travesseiro jogado de lado. Minha camisola grudava no corpo e eu me movia na cama tentando encontrar conforto. O corpo suava, inquieto. Fechei os olhos e, sem querer, pensei nele. Na voz baixa, na presença contida. No respeito que parecia um convite silencioso. Sentei na cama, respirando fundo. Aquilo estava ficando difícil. Levantei para beber água. O corredor estava escuro, iluminado apenas por pequenas lâmpadas amareladas. Caminhei devagar, sentindo o piso frio sob os pés. Ao dobrar a esquina, quase esbarrei nele. Paramos a poucos centímetros de distância. O susto fez meu coração disparar. Ele também pareceu surpreso. Ficamos ali imóveis, respirando o mesmo ar. O cheiro dele me atingiu. Discreto, amadeirado, quente. Meu corpo reagiu antes da razão. Desculpe, murmuramos juntos. Ele deu um passo para trás imediatamente. Eu senti a falta daquele espaço pequeno demais entre nós. Não consegue dormir? Ele perguntou a voz mais baixa do que de costume. Está muito quente, respondi. E a casa fica diferente à noite. Ele assentiu. Eu sei. Houve um silêncio denso. O tipo de silêncio que pede para ser quebrado, mas assusta quem ousa. Quer um copo d'água? Ele perguntou. Já estou indo pegar, respondi, mas não me movi. Ele também não. Ficamos ali por alguns segundos que pareceram longos demais. O corredor estreito, a luz baixa, o som distante do relógio. Eu sentia meu corpo quente, a pele sensível, a respiração irregular. Ele me observava com atenção demais para ser casual. Helena, disse ele e parou. Quer o quê? Perguntei quase num sussurro. Ele desviou o olhar. Nada. Boa noite. Passou por mim com cuidado, mantendo distância como se temesse quebrar algo frágil. Quando se afastou, senti uma mistura de alívio e frustração. Encostei a mão na parede fria e respirei fundo. Meu corpo ainda vibrava. Nos dias seguintes, a tensão só aumentou. Começamos a almoçar juntos com mais frequência. Conversas simples, sobre o clima, sobre a cidade, sobre memórias vagas. Mas havia sempre algo por trás das palavras. Um segundo a mais de olhar, um gesto interrompido, um silêncio carregado. Certa manhã eu estava no jardim cuidando das flores. A terra estava úmida e minhas mãos sujas. O sol aquecia minha nuca e eu me sentia estranhamente viva. Ouvi passos atrás de mim. Não sabia que gostava de jardinagem, ele disse. Virei-me. Ele estava ali observando-me com atenção. Não é jardinagem, respondi. É cuidado. Ele se aproximou um pouco mais, respeitando uma distância mínima. Observou minhas mãos sujas de terra. Nunca ninguém cuidou deste jardim assim, comentou. Ele só estava esperando, falei, como muitas coisas. Ele me encarou. Houve algo intenso naquele olhar, um reconhecimento silencioso. Helena, começou novamente. Meu coração acelerou. E sim? Ele respirou fundo. Nada, disse mais uma vez. Só continue. Aquela palavra ficou ecoando em mim. Continue. À noite, senti o peso do desejo mais forte. O corpo cansado, a mente desperta. A cama novamente bagunçada, lençóis marcados pelo meu movimento inquieto.
Senti suor na pele, o calor que não vinha apenas da temperatura. Fechei os olhos, tentando afastar pensamentos que insistiam em voltar. Eu sabia que estava ultrapassando uma linha invisível. E ele também sabia, mas ninguém recuava. O conflito começou a se instalar dentro de mim. Eu era grata. Eu era respeitada, mas também era mulher. E ele não era apenas um homem mais velho. Era alguém que me via, que me escutava, que me tratava com uma delicadeza que queimava mais do que qualquer toque. Uma noite, encontrei-o no salão principal. Ele estava sentado ao piano, os dedos parados sobre as teclas. A luz baixa desenhava sombras no rosto dele. Parei à porta, observando. Não sabia que tocava, disse, quebrando o silêncio. Ele se virou surpreso. Faz muitos anos, respondeu. Quase não lembro mais. Pode tentar, falei sem pensar. Ele me observou por um instante e então virou-se novamente para o piano. Tocou algumas notas incertas, suaves, como se acordasse algo adormecido. A melodia era simples, mas carregada de emoção. Senti um nó na garganta. Aproximei-me devagar, parando a poucos passos dele. O som preenchia o ambiente. O ar parecia vibrar. Quando ele terminou, o silêncio que se seguiu foi quase doloroso. Está lindo, murmurei. Ele se virou para mim. Estávamos muito próximos agora, perto demais. Helena, disse com a voz carregada. Meu coração martelava no peito. O desejo estava ali, pulsando, pedindo passagem. Mas também havia medo, consciência, limites. Talvez devêssemos... Comecei. Ele fechou os olhos por um segundo. Talvez, respondeu. Nenhum de nós completou a frase. Ficamos ali imóveis, respirando o mesmo ar, sentindo a tensão crescer até se tornar quase insuportável. O desejo ardia, sugerido em cada gesto contido, em cada palavra não dita. Era apenas o começo. E nós dois sabíamos. A partir daquela noite no salão, algo se quebrou dentro de nós. Ou talvez algo tivesse finalmente se encaixado. Não houve beijo, não houve toque. Mas a distância deixou de ser segura. Os dias seguintes foram marcados por uma proximidade silenciosa, quase perigosa. Augusto passou a surgir nos mesmos lugares que eu, sempre por acaso, sempre sem intenção aparente. Eu o encontrava no corredor, na biblioteca, no jardim ao entardecer. Nossos corpos nunca se tocavam, mas o espaço entre nós diminuía a cada encontro, como se fosse puxado por algo invisível. Eu sentia isso no corpo, na pele mais sensível, na respiração curta quando ele se aproximava demais, na maneira como meu coração acelerava sem aviso. Certa manhã acordei com o calor mais intenso do que nunca. O lençol estava todo desarrumado, a camisola torcida no corpo, grudada pelas costas. Sentei-me na cama sentindo o suor escorrer lentamente pela coluna. Respirei fundo, tentando entender aquela inquietação que não passava. Levantei e fui até o banheiro. A água fria no rosto não ajudou. O reflexo no espelho mostrava algo diferente em mim. Não era apenas cansaço, havia brilho nos olhos, expectativa, desejo contido. Desci para o café mais tarde naquele dia. A casa estava silenciosa. Quando entrei na sala de jantar, Augusto já estava lá, de pé, olhando pela janela. A luz da manhã desenhava linhas suaves no corpo dele. A camisa clara marcava o peito. E por um instante, meus olhos demoraram mais do que deveriam. Ele se virou. "Dormiu bem?" perguntou. "Não muito", respondi com sinceridade. Ele sustentou meu olhar por um segundo a mais do que o habitual. Algo passou por seus olhos. Preocupação, vontade, reconhecimento. "O calor anda difícil", comentou. Assenti. Sentamos à mesa. O silêncio se instalou, mas não era desconfortável. Era denso, cheio, o tipo de silêncio que carrega pensamentos não ditos. Quando estendi a mão para pegar a xícara, nossos dedos se tocaram por um instante. Foi rápido, quase nada, mas foi suficiente. O choque percorreu meu braço inteiro. Retirei a mão de imediato, sentindo o coração disparar. Ele também pareceu afetado, endireitou-se na cadeira, respirou fundo, como se buscasse controle. "Desculpe", disse ele. "Não foi nada", respondi, mesmo sabendo que tinha sido tudo. Aquele pequeno toque mudou o ritmo do dia. Meu corpo parecia mais atento, mais desperto. Cada movimento carregava consciência. Cada passo parecia ecoar dentro de mim. À tarde fui até a biblioteca. O cheiro de livros antigos sempre me acalmava. Escolhi um volume qualquer e sentei-me na poltrona perto da janela. O sol aquecia minhas pernas
e eu me permiti fechar os olhos por um momento. Não ouvi quando ele entrou. Gosta de ler aqui? A voz dele surgiu baixa, próxima demais. Abri os olhos de sobressalto. Ele estava a poucos passos, segurando um livro nas mãos. A proximidade fez meu estômago revirar. Gosto, respondi. É tranquilo. Fete, disse ele, aproximando-se um pouco mais. Tranquilo. Sentou-se na poltrona ao lado. Não havia necessidade de sentar tão perto, mas ele o fez. Nossos joelhos ficaram separados por poucos centímetros. Eu sentia o calor do corpo dele, o cheiro discreto do perfume, a presença firme. Tentava me concentrar no livro, mas as palavras embaralhavam. Minha respiração estava irregular. Ele parecia igualmente atento a cada movimento meu. Helena, disse ele depois de alguns minutos. E sim? Você se sente confortável aqui? Perguntou com cuidado. A pergunta era simples, mas não era só sobre a casa. Olhei para ele. Seus olhos estavam sérios, mas havia algo vulnerável ali. Me sinto respeitada, respondi. Isso é mais do que eu esperava. Ele assentiu lentamente. Fico aliviado. O silêncio voltou. Mas agora era diferente, carregado, pesado de coisas não ditas. Quando me levantei para sair, tropecei levemente no tapete. Ele reagiu rápido, segurando meu braço para me apoiar. O toque foi firme, quente. Durou 1 segundo a mais do que o necessário. Nossos olhares se encontraram de perto demais. Eu sentia a respiração dele. Ele sentia a minha. Está bem? Perguntou sem soltar imediatamente. Estou, respondi com a voz baixa. Ele retirou a mão devagar, como se fosse difícil se afastar. Meu braço ainda parecia quente onde ele tocara. Naquela noite o calor voltou com força. Deitei-me cedo, mas o sono não vinha. O lençol estava bagunçado, o corpo inquieto. Rolei de um lado para o outro, sentindo a pele sensível, a mente cheia de imagens que eu tentava afastar. Levantei para abrir a janela. O ar noturno entrou morno. Apoiei as mãos no parapeito, respirando fundo. Não consegue dormir? A voz dele surgiu atrás de mim. Virei-me lentamente. Ele estava à porta, encostado no batente, usando uma camisa simples, os cabelos levemente desalinhados, o olhar atento. Não, respondi. Está muito quente. Ele entrou alguns passos. Parou a uma distância segura, mas próxima o suficiente para eu sentir sua presença. O quarto parecia menor agora, mais íntimo. Posso abrir a outra janela? Sugeriu. Pode. Ele passou por mim com cuidado, evitando qualquer contato. Mas o espaço era pequeno. Seu braço roçou de leve o meu. Um toque rápido, mas intenso. Senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. Ele abriu a janela e voltou a se virar para mim. Ficamos ali em silêncio, com a luz da lua entrando suave. Helena, disse ele, a voz mais baixa do que nunca. O que foi, Pes? Perguntei. Ele parecia lutar consigo mesmo. As mãos cerradas, a postura rígida. Não quero que se sinta pressionada, disse. Nunca foi minha intenção criar confusão. Meu coração batia forte. Eu sei, respondi. Mas não podemos fingir que nada está acontecendo. Ele respirou fundo. Deu um passo para trás, depois parou. Tem razão. Houve um silêncio longo. A tensão era quase palpável. O desejo estava ali, ardente, sugerido em cada gesto contido, em cada olhar sustentado. Boa noite, disse ele por fim com esforço. Sei, boa noite, respondi. Ele saiu, fechando a porta com cuidado. Encostei-me nela assim que fiquei sozinha. Meu corpo tremia levemente. A cama atrás de mim estava bagunçada, os lençóis marcados. Deitei-me sentindo o coração acelerar, o corpo quente, a mente em conflito. A proximidade estava se tornando perigosa, mas também inevitável. Nos dias seguintes, isso se intensificou. Pequenos gestos, um copo de água entregue com cuidado, um olhar prolongado durante o jantar, um silêncio compartilhado no jardim ao entardecer. Nossos corpos aprendiam a se reconhecer sem se tocar. Era uma dança lenta, dolorosa, irresistível. Eu sabia que algo estava prestes a mudar. E ele também. O calor daquela semana não era apenas do clima. Ele vinha de dentro, como uma febre lenta que se espalhava sem pedir licença. A casa parecia respirar conosco, absorvendo cada silêncio carregado, cada passo hesitante, cada noite mal dormida. As paredes guardavam o que não dizíamos, as camas, o que não ousávamos viver. Eu acordava com o lençol revirado, a camisola torcida no corpo, a pele úmida. Não lembrava dos sonhos com clareza, mas acordava com a sensação de ter sido tocada por algo que não acontecera. O travesseiro caía no chão.
O colchão rangia sob meus movimentos inquietos. Eu respirava fundo, tentando organizar o que sentia, mas o corpo parecia sempre um passo à frente da razão. Augusto também mudara o ritmo. Eu percebia nos detalhes. Chegava mais cedo do trabalho, caminhava pela casa à noite como se buscasse ar. Às vezes, encontrava-o parado no corredor, a camisa colada ao peito, o rosto marcado pelo cansaço e por pensamentos que não me contava. Quando nossos olhares se cruzavam naquele horário tardio, havia algo de íntimo demais para ser ignorado. Uma madrugada acordei assustada, o coração acelerado. O quarto estava quente, o ar pesado. Sentei na cama, passando a mão pelos cabelos grudados na testa. Abri a janela. O vento entrou fraco, insuficiente. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir minha própria respiração. Foi então que ouvi passos do outro lado do corredor. A porta do meu quarto estava entreaberta. Eu não me lembrava de tê-la deixado assim. Senti um arrepio. O coração bateu mais forte quando vi a sombra dele parar diante da porta. Não entrou. Apenas ficou ali, como se precisasse confirmar algo. Helena! A voz veio baixa, quase um sussurro. Estou acordada, respondi antes que pudesse pensar. Ele apareceu à porta. Não cruzou o limite. Respeito ainda era a linha que nos mantinha em pé. A camisa estava aberta no colarinho, os cabelos levemente desalinhados. O rosto parecia cansado, mas atento. Desculpe, disse ele. Achei que tivesse passado mal. A casa está abafada demais. Assenti. Meu corpo estava quente, a pele sensível. Senti vergonha daquela proximidade, daquela aparência desarrumada, daquela cama bagunçada atrás de mim. Mas ele não desviou o olhar, não com julgamento, com cuidado. Quer água? Perguntou. Já levantei para pegar, respondi. Mas pode ficar um pouco? As palavras escaparam antes que eu pudesse segurá-las. Ele hesitou. O conflito estava estampado no rosto, mas assentiu. Entrou apenas alguns passos. O quarto ficou ainda menor, o ar mais denso. Ele parou perto da janela. Eu me mantive sentada na cama, sentindo o tecido amarrotado sob minhas mãos. Está difícil dormir, falei, tentando soar casual. Acho que a cabeça não desliga. Eu entendo, respondeu. Também não tem sido fácil. Ficamos em silêncio. O tipo de silêncio que aquece. O tipo que faz a pele perceber o outro antes mesmo de qualquer toque. A cama parece um campo de batalha. Ele comentou, tentando aliviar a tensão, olhando ao redor. Sorri de leve. Luto contra o calor. E perco todas as noites. Ele sorriu também. Um sorriso pequeno, contido, mas sincero. Aproximou-se um pouco mais, ainda mantendo distância. O cheiro dele misturou-se ao do quarto. Madeira, sabonete, algo quente. Não quero invadir seu espaço, disse ele com cuidado. Só queria saber se está bem. Estou, respondi. Mais do que imagina. Ele sustentou meu olhar. Por um instante longo demais esqueci de respirar. Havia desejo ali, claro, mas havia algo mais profundo. Uma necessidade silenciosa de proximidade, de companhia, de não estar sozinho naquela noite abafada. Boa noite, Helena, disse ele por fim. Boa noite, Augusto. Quando ele saiu, encostei a testa na janela aberta. Meu corpo tremia de leve. Voltei para a cama e me deitei de lado, sentindo o suor esfriar na pele. O lençol estava todo desorganizado, como se refletisse o que eu sentia por dentro. Na manhã seguinte, encontrei-o na cozinha. Ele estava de mangas arregaçadas, preparando café sozinho. O cheiro era forte e acolhedor. A cena me pegou desprevenida. Não precisava, falei. Eu quis, respondeu sem olhar para mim. Aproximei-me. O calor da cozinha era quase insuportável. O vapor subia da cafeteira e eu sentia gotas de suor escorrerem pela nuca. Dormiu melhor? Ele perguntou. Um pouco, respondi. E você? Sebastião Silareos, mais ou menos. Houve um silêncio breve. Ele me entregou a xícara. Nossos dedos se tocaram novamente. Dessa vez, nenhum de nós se afastou de imediato. O contato foi breve, mas consciente. Um acordo silencioso de que aquilo estava acontecendo. Está quente, murmurei. Está, ele respondeu com a voz mais grave. Nos dias que se seguiram, o calor aumentou ainda mais. As noites eram longas, e as camas testemunhas silenciosas da nossa inquietação. Eu acordava com o corpo suado, os lençóis jogados ao chão, a camisola grudada às pernas. Sentia vergonha e desejo misturados. Um conflito interno que me deixava exausta. Augusto passou a dormir com a porta do quarto aberta. Eu sabia, não por acaso.
Era como se ele quisesse ouvir a casa, sentir a presença. Às vezes, eu o ouvia se mover na madrugada, passos leves, uma respiração profunda, nada além disso. Certa noite, fui até a cozinha buscar água. Estava descalça, usando apenas uma camisola leve. O piso frio trouxe um alívio momentâneo. Ao virar o corredor, dei de cara com ele. Paramos surpresos a poucos passos de distância. Desculpe, disse ele. Eu também, respondi sem saber por quê. O silêncio caiu pesado. O ar parecia vibrar. Eu sentia o suor nas costas, o coração acelerado. Ele me observava com atenção. Os olhos escuros, a postura rígida. Está muito quente, falei, como se isso explicasse tudo. Sim, respondeu. Muito. Ele deu um passo para o lado, abrindo passagem. Eu passei por ele, sentindo o calor do corpo dele tão próximo que parecia um toque. Meu braço roçou de leve no dele. Um arrepio percorreu minha espinha. Quando cheguei ao quarto, a cama parecia me chamar. Joguei-me sobre ela, sentindo o lençol frio contrastar com a pele quente. O corpo relaxou por um instante, mas a mente não. Ouvi passos se afastando no corredor. Fechei os olhos, respirando fundo. Meu corpo ainda vibrava. A cama estava bagunçada, os lençóis marcados, o travesseiro amassado. Eu estava viva demais para dormir. Na manhã seguinte, acordei tarde. O sol já alto. O quarto estava um caos suave. Lençóis no chão, camisola jogada na cadeira, cabelo completamente desalinhado. Olhei ao redor e sorri de leve. Era como se aquela bagunça refletisse uma transformação silenciosa. Encontrei Augusto no jardim. Ele estava sem paletó, a camisa clara colada ao corpo pelo suor. O sol batia forte. Ele regava as plantas com cuidado, concentrado. Parei para observá-lo. Havia algo profundamente humano naquela cena. Bom dia, falei. Ele se virou. O rosto se abriu em um sorriso discreto. Bom dia. Não sabia que gostava de jardinagem. Não gosto, respondeu, mas aprendi a cuidar. Aproximei-me. O cheiro de terra molhada se misturava ao calor do dia. O silêncio entre nós não era mais constrangedor. Era confortável, intenso. O calor não vai embora, comentei. Talvez não precise ir, respondeu ele sem me olhar. A frase ficou suspensa entre nós. Eu o encarei. Ele finalmente me olhou. Houve algo novo ali. Aceitação. Entrega contida. Talvez, respondi. Naquela noite deitei-me cedo. A cama estava arrumada, mas não demorou a ficar bagunçada novamente. O corpo quente, o coração inquieto. Fechei os olhos, sentindo o suor, a respiração pesada. Não havia toque, não havia beijo, mas havia desejo. Um desejo constante, ardente, sugerido em cada gesto contido, em cada noite mal dormida. E eu sabia, aquela tensão não poderia durar para sempre. Houve um momento exato em que percebi que o desejo já não era apenas calor ou inquietação. Ele havia se tornado escolha. E escolher doía. Acordei naquela manhã com o peito apertado, como se tivesse passado a noite inteira lutando contra algo que não tinha nome. A cama estava novamente desfeita, lençóis enrolados nos tornozelos, travesseiro caído no chão. O suor frio na pele contrastava com o calor persistente do quarto. Sentei-me devagar, respirando fundo, tentando organizar pensamentos que vinham em ondas. Eu era esposa, por contrato, por necessidade, por silêncio. Mas ainda assim, esposa. E o homem que ocupava meus pensamentos era o mesmo homem que havia prometido me proteger daquilo que agora crescia dentro de mim. Levantei-me com cuidado e fui até o banheiro. A água fria escorreu pelo rosto, pelos braços, pela nuca. Observei meu reflexo no espelho. Havia algo novo ali, uma firmeza tímida no olhar, uma mulher que começava a se reconhecer. Toquei o próprio rosto como quem pede permissão para existir daquele jeito. Desci as escadas com passos lentos. O coração batia forte, antecipando um encontro que eu não sabia se queria evitar ou provocar. Encontrei Augusto na sala de estar, lendo o jornal. Ele parecia concentrado, mas percebi a tensão nos ombros, o modo como segurava o papel com força demais. Bom dia, falei. Ele levantou o olhar. O jornal baixou um pouco e nossos olhos se encontraram. Havia cansaço ali, e algo mais profundo que eu reconhecia porque também me habitava. Bom dia, Helena, respondeu com um sorriso discreto que não alcançou os olhos. Sentei-me na poltrona à frente. O silêncio se instalou, mas não era confortável como antes. Era carregado de coisas não resolvidas. Dormiu? Ele perguntou. Pouco, respondi. E você? O suficiente para trabalhar, disse, desviando o olhar.
Aquela resposta me atingiu mais do que eu esperava. Trabalhar. Sempre havia sido o refúgio dele. Augusto? Comecei, mas parei. Ele ergueu o olhar novamente. O quê? As palavras se atropelavam dentro de mim. Havia tanta coisa a dizer que nenhuma parecia correta. Nada, respondi finalmente. Desculpe. Ele assentiu, mas o silêncio que se seguiu foi pesado. O jornal já não importava. O café esfriava na mesa. Eu sentia o conflito se instalar, como um nó apertando por dentro. Passei o resto da manhã tentando me ocupar. Organizei flores, limpei o que já estava limpo, caminhei pelo jardim como se procurasse respostas nas plantas. O sol estava forte, o ar quente, e meu corpo reagia a tudo com uma sensibilidade exagerada. Cada pensamento voltava para o mesmo lugar, para ele. Augusto me observava à distância. Eu sentia. Às vezes levantava o olhar e o encontrava parado à sombra, fingindo interesse em outra coisa. O cuidado havia se transformado em contenção, e a contenção em dor. No início da tarde, ele me chamou ao escritório. O tom era neutro, quase profissional. Meu coração disparou. Preciso falar com você, disse ele quando entrei. Fechou a porta, mas manteve distância. Ficou perto da janela. Eu me mantive próxima à porta, como se fosse uma linha de segurança. Pode falar, respondi. Ele respirou fundo. Passou a mão pelos cabelos, um gesto raro. Isso, o que está acontecendo entre nós, começou com cuidado. Não era parte do acordo. A frase caiu como um peso. Eu sei, respondi sentindo o peito apertar. E não quero que se sinta presa a nada que não escolheu, continuou. Eu prometi respeitar seus limites e os meus. Houve um silêncio longo. Eu sentia o próprio coração bater nos ouvidos. Não estou me sentindo presa, disse com sinceridade. Estou confusa. Ele assentiu. Eu também. Aquela confissão simples abriu algo em mim. Dei um passo à frente e depois parei. Que às vezes penso que seria mais fácil se não sentíssemos nada, falei. Mas não é assim que funciona. Ele me olhou com intensidade. O olhar não era de desejo explícito, mas de reconhecimento profundo. Não é, concordou. E é justamente isso que me assusta. O quê? Perguntei. Que eu esteja colocando você em uma posição injusta, respondeu. Sou mais velho, tenho poder, e você merece escolhas livres. Aquela preocupação me tocou profundamente. Senti vontade de chorar, não de tristeza, mas de algo parecido com gratidão. Eu estou escolhendo sentir, respondi com a voz firme, mesmo com medo. Ele fechou os olhos por um instante. Quando abriu, parecia mais cansado. Eu não posso, disse ele baixo. Não posso permitir que isso avance sem que você tenha todas as respostas, sem que saiba exatamente onde está pisando. E você sabe? Perguntei. Onde está pisando? Ele demorou a responder. Não, admitiu. Mas sei que não quero te ferir. Aquela frase me atravessou. Era ali que o conflito morava. Entre o desejo de avançar e o medo de machucar. Entre a vontade de tocar e a necessidade de proteger. Saí do escritório com o coração pesado. Subi para o quarto e me sentei na beira da cama. O quarto parecia menor, o ar mais denso. A cama, ainda bagunçada, parecia um espelho do meu estado interno. Deitei-me de lado, abraçando o travesseiro, sentindo o tecido frio contra a pele quente. Eu queria mais, mas também queria fazer o certo. À noite, o jantar foi silencioso. Sentamos à mesa com uma distância maior do que nos dias anteriores. Os olhares se encontravam apenas por instantes rápidos. Cada palavra parecia medida. Vou viajar amanhã cedo, disse ele de repente. Meu coração afundou. Viajar? Repeti. Negócios, respondeu. 2 dias. Assenti, tentando parecer tranquila. Por dentro, uma mistura de alívio e vazio. Talvez seja bom, acrescentei. Para pensar. Ele me olhou com atenção. Talvez. Naquela noite deitei-me cedo. A cama parecia grande demais. O silêncio ensurdecedor. Rolei de um lado para o outro, sentindo o conflito me consumir. O desejo não havia ido embora. Apenas tinha ganhado um peso novo. Ouvi passos no corredor. A porta do meu quarto se abriu de leve. Helena. A voz dele veio baixa. Sentei-me na cama, o coração disparado. E sim? Ele ficou à porta como sempre. Não entrou. Queria dizer boa noite, disse. E obrigado por ser honesta comigo. Sempre fui, respondi. Ele assentiu. Ficamos alguns segundos em silêncio, respirando o mesmo ar à distância. Boa noite, Augusto, falei. Faz um apicites. Boa noite, Helena. Quando a porta se fechou, senti as lágrimas escorrerem.
Não de desespero, mas de intensidade. O conflito era real, o desejo também, e ambos exigiam coragem. Eu sabia que depois daquela viagem, nada seria como antes. A casa ficou diferente assim que Augusto partiu. Não foi o silêncio. Ele sempre esteve ali. Foi a ausência do peso da presença dele. Durante o primeiro dia, tentei fingir que nada havia mudado. Cuidei do jardim, organizei os cômodos, caminhei pelos corredores como se fossem apenas paredes. Mas cada espaço parecia guardar um rastro invisível. O lugar onde ele costumava parar para me observar, a cadeira onde se sentava à noite, o ponto exato do corredor onde nossos caminhos quase sempre se cruzavam. À noite, a cama voltou a ser um território de inquietação. Deitei cedo, mas o sono não veio. O lençol ficou amassado. O travesseiro virou apoio para pensamentos que eu não conseguia calar. O corpo estava cansado, mas a alma permanecia desperta, alerta, como se esperasse algo que não sabia nomear. No segundo dia, acordei com o peito apertado. Desci as escadas ainda descalça e parei na sala de estar. O lugar parecia maior sem ele, o ar mais frio. Sentei-me no sofá e deixei o silêncio me envolver. Foi ali que compreendi. Não era apenas desejo o que me ligava a Augusto. Era reconhecimento. Era aquela sensação rara de ser vista sem precisar se explicar. Passei o dia inteiro com isso na cabeça. E ao cair da tarde, senti algo diferente. Um pressentimento leve, quase uma intuição. O céu começou a mudar de cor, tons de laranja e cinza se misturando. O vento trouxe um cheiro de chuva distante. Caminhei até a varanda, abracei os próprios braços e respirei fundo. Foi então que ouvi o som do portão. Meu coração disparou antes mesmo de eu confirmar. Passos apressados. O barulho do carro sendo desligado. Augusto. Desci as escadas quase sem perceber. Parei no meio do hall tentando recompor a postura, mas as mãos tremiam. Quando ele entrou, ainda com a mala na mão, molhado de chuva, os olhos encontraram os meus, e tudo ao redor pareceu desaparecer. Havia algo diferente nele. Não era apenas cansaço, era decisão. Você voltou cedo, consegui dizer. Ele largou a mala perto da porta. Não consegui ficar, respondeu. Nada fazia sentido longe daqui. O silêncio que se instalou não era tenso, era profundo, cheio de coisas que estavam prestes a transbordar. Precisamos conversar, disse ele. Eu sei, respondi. Ele deu alguns passos em minha direção e parou. Ainda mantinha uma distância respeitosa, mas seus olhos diziam tudo o que o corpo não ousava fazer. Passei a viagem inteira tentando organizar a cabeça. Começou, tentando ser racional, justo, responsável. Assenti. Meu coração batia tão forte que eu sentia no pescoço. E o que descobriu? Perguntei. Ele respirou fundo. Que estou cansado de fugir do que sinto. Aquelas palavras me atravessaram como um sopro quente em pleno inverno. Dei um passo à frente, depois parei. A prudência ainda lutava com a vontade. Eu não quero te prender a nada, continuou ele. Não quero que se sinta em dívida comigo. Mas também não posso continuar fingindo que o que existe entre nós é apenas silêncio. Senti os olhos arderem. Eu também não consigo fingir, respondi. Tentei, mas tudo em mim aponta para você. Ele fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia um brilho contido, quase emocionado. Então precisamos ser honestos, disse. Até o fim. Aproximei-me mais um pouco. O espaço entre nós agora era mínimo. Sentia o calor do corpo dele, a respiração marcada, o cheiro leve de chuva misturado ao perfume conhecido. Seja, murmurei. Eu te desejo, disse ele com a voz baixa, firme, sem vulgaridade. Não como posse, não como fuga, mas como escolha. E isso me assusta, porque é real. As palavras pairaram no ar. Meu corpo respondeu antes da mente. O coração acelerou. O peito subiu e desceu num ritmo que denunciava tudo. Eu também sinto, respondi. E não é apenas vontade. É algo mais fundo. Algo que me faz querer ficar mesmo com medo. Ele estendeu a mão, mas não tocou. Parou a poucos centímetros do meu braço, como se pedisse permissão. Posso? Perguntou. Assenti. O toque foi leve. Apenas a mão dele apoiada no meu braço, quente, firme e respeitosa. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Não era um gesto de posse. Era um gesto de encontro. Aproximei-me mais um pouco, até sentir o peito dele encostar no meu. Não havia pressa. Não havia urgência. Apenas presença. Helena, ele disse meu nome como se fosse uma oração. Levantei o rosto. Nossos olhos estavam tão próximos que eu via cada detalhe, cada sombra de emoção. Augusto,
Ele inclinou a testa até encostar levemente na minha. Respirei fundo. O mundo parecia suspenso naquele ponto exato. Não houve beijo imediato. Houve pausa, escolha, consciência. Quando os lábios finalmente se encontraram, foi suave, contido. Um beijo que não buscava urgência, mas confirmação. Senti o corpo inteiro responder, um calor que não queimava. Acolhia. Minhas mãos tocaram o peito dele, sentindo o coração bater forte, vivo. Ele levou uma das mãos ao meu rosto, com cuidado extremo, como se temesse quebrar algo precioso. O beijo se aprofundou apenas o suficiente para dizer tudo o que não tinha sido dito antes. Nenhuma pressa, nenhuma invasão, apenas entrega. Quando nos afastamos, ficamos com as testas encostadas, respirando juntos. Eu não quero esconder isso, disse ele, nem transformar em algo que não é. Eu também não, respondi. Quero que seja verdadeiro, mesmo que seja difícil. Ele sorriu de leve, um sorriso que carregava alívio e emoção. Então vamos fazer do jeito certo, disse. Um passo de cada vez, com respeito, com escolha. Assenti. Senti uma paz estranha, profunda. Não era o fim do conflito. Era o começo de algo mais honesto. Subimos as escadas juntos. Não de mãos dadas, mas lado a lado. A proximidade era suficiente. No quarto paramos à porta. A cama estava bagunçada, como sempre. O ar ainda quente, mas agora diferente, mais leve. Boa noite, disse ele com a voz carregada de sentimento. Sei, boa noite, respondi. Ele se inclinou e beijou minha testa. Um gesto simples, mas cheio de significado. Depois virou-se e seguiu para o próprio quarto. Fechei a porta devagar. Encostei-me nela, sentindo o coração bater num ritmo novo. Deitei na cama ainda quente, os lençóis amassados sob o corpo. O suor na pele não era mais inquietação. Era consequência de algo vivido. Pela primeira vez desde que tudo começou, dormi sem lutar contra o que sentia. Dormi com a certeza de que o amor, quando nasce com respeito, encontra seu próprio tempo. E eu sabia, aquele havia sido apenas o primeiro ponto de virada. O mais bonito, o mais verdadeiro. Depois daquela noite em que nossos lábios se tocaram pela primeira vez com a calma de quem escolhe, a casa acordou diferente. Não era euforia, era quietude. Uma quietude cheia de significado, como quando o mar se acalma depois da tempestade, mas ainda guarda a força das ondas que vieram antes. Eu acordei com o corpo descansado, os lençóis ainda bagunçados, o cheiro da noite preso à pele. O coração batia num ritmo novo, menos aflito, mais confiante. Levantei devagar, quase com medo de quebrar aquela sensação. Abri a janela e deixei o ar da manhã entrar. O jardim lá embaixo parecia mais verde, as flores mais vivas. Ou talvez fosse eu que estivesse enxergando diferente. Desci para a cozinha e encontrei Augusto já acordado. Ele estava encostado na bancada, mexendo o café com movimentos lentos. Quando me viu, não desviou o olhar. Não houve pressa, nem recuo. Apenas um sorriso discreto, carregado de algo que eu reconhecia. Bom dia, disse ele. Bom dia, respondi, sentindo o rosto aquecer. Houve um silêncio confortável entre nós. Um silêncio que não pedia explicações. Ele me serviu café e empurrou a xícara em minha direção. Nossos dedos não se tocaram dessa vez, mas a proximidade bastava. Dormiu bem? Perguntou. Dormi, respondi. Como não dormia há muito tempo, ele assentiu, como se entendesse exatamente o que aquilo significava. Sentamos à mesa. Conversamos pouco, mas cada palavra parecia escolhida com cuidado. Falamos do dia, do clima, de coisas simples. Nada de promessas, nada de planos grandiosos, apenas presença. E isso era suficiente. Ao longo da manhã, a casa seguiu seu ritmo habitual. Eu cuidei das plantas, organizei flores, caminhei pelos corredores com uma leveza nova. Augusto trabalhou no escritório, mas saía de tempos em tempos, como se quisesse confirmar que eu ainda estava ali. Nossos olhares se encontravam à distância, e havia sempre um reconhecimento silencioso. No início da tarde, ele me chamou para caminhar no jardim. Preciso de ar, disse. E companhia. Aceitei. O sol estava alto, mas uma brisa leve amenizava o calor. Andamos lado a lado entre os canteiros. Não nos tocávamos, mas a proximidade era íntima. Eu sentia o ritmo dos passos dele, o som da respiração tranquila. Tenho pensado muito, disse ele depois de alguns minutos. Eu também, respondi. Ele parou. Virou-se para mim com calma.
Quero que saiba que nada do que sentimos precisa ser apressado, falou. Não quero transformar isso em algo que nos pressione. Já houve pressão demais em nossas vidas. Assenti. Aquilo me trouxe um alívio inesperado. Eu concordo, disse. Pela primeira vez não sinto vontade de correr, só de ficar. Ele sorriu, um sorriso aberto, raro. Ficar é uma escolha poderosa, comentou. Continuamos a caminhar. O jardim parecia escutar nossa conversa. As folhas se moviam com o vento. As flores balançavam suavemente. Havia beleza em tudo, como se o mundo estivesse em sintonia com aquele momento. À noite o jantar foi diferente. Sentamos mais próximos. Conversamos mais. Rimos de pequenas coisas. Em alguns momentos, o silêncio voltava, mas agora ele não pesava. Era como um espaço onde o sentimento respirava. Depois do jantar, fomos até a sala de estar. Ele acendeu uma luz suave. Sentamo-nos no sofá, mantendo uma distância mínima, respeitosa. Eu sentia o calor do corpo dele, a presença firme, segura. Helena, disse ele com a voz baixa, quero ser claro com você. Virei-me para encará-lo. Diga, o que sinto não é confusão, falou. Nem carência. É algo que cresceu aos poucos, com respeito. E eu quero honrar isso. Honrar você. Senti os olhos arderem. Aquela honestidade me tocava profundamente. Eu também quero honrar o que estamos vivendo, respondi. Não quero que seja segredo nem dívida, quero que seja verdade. Ele assentiu. Então vamos viver assim, disse, com calma, com escolha. Se em algum momento você sentir que não é isso o que quer, eu aceitarei. Aquela liberdade me deu forças. Eu estou aqui porque quero, falei. Não por obrigação, não por medo. Ele respirou fundo. Aproximou-se um pouco mais. Desta vez não recuamos, apenas nos permitimos estar próximos. Ele estendeu a mão e eu a segurei. O toque foi simples, mas cheio de significado. Não havia urgência, apenas presença. Ficamos assim por um tempo, de mãos dadas, sentindo o mundo desacelerar. Naquela noite, quando me recolhi ao quarto, a cama estava arrumada. Deitei-me com calma. O lençol estava fresco, o corpo relaxado. Pela primeira vez, o desejo não vinha acompanhado de conflito. Era um desejo tranquilo, integrado ao sentimento. Antes de apagar a luz, ouvi uma batida suave na porta. Helena, a voz dele veio baixa. Abri a porta. Ele estava ali com a expressão serena. Só queria desejar boa noite, disse. Sei, boa noite, respondi. Ele se inclinou e tocou meus cabelos com cuidado. Apenas um gesto breve, respeitoso. Depois beijou minha testa. Não houve mais nada. E não precisava. Fechei a porta com um sorriso calmo. Deitei-me sentindo o coração leve. Dormi profundamente, sem sonhos agitados, sem suor inquieto. Apenas descanso. Nos dias que se seguiram, nossa rotina se consolidou. Passávamos tempo juntos, mas também respeitávamos o espaço um do outro. Havia uma naturalidade nova entre nós. O desejo permanecia, mas agora caminhava ao lado da confiança. Às vezes ele me observava em silêncio enquanto eu cuidava do jardim. Outras vezes eu o via concentrado no trabalho, com aquele ar sério que agora eu conhecia por dentro. Nossos encontros eram feitos de pequenos gestos, um olhar prolongado, um toque breve na mão, um sorriso compartilhado. A casa parecia acolher aquela mudança. O ar estava mais leve. Os funcionários comentavam discretamente que o ambiente estava diferente, mais humano, mais vivo. Certa tarde, sentamos na varanda para observar o pôr do sol. O céu se pintava de tons quentes e o vento trazia o cheiro das flores. Sabe, disse ele, passei muitos anos acreditando que a vida era apenas cumprir deveres. E agora? Perguntei. Agora sei que cumprir o coração também é um dever, respondeu. Apoiei a cabeça em seu ombro. Ele não se moveu, apenas acolheu. Ficamos assim até o sol desaparecer completamente. Naquela noite, compreendi que a resolução não era um ponto final. Era um assentamento, um acordo silencioso entre duas almas cansadas que haviam decidido ficar. E pela primeira vez desde que cheguei àquela casa, senti que aquele lugar também era meu. Não por contrato, mas por escolha. Houve um dia em que percebi que não estava mais tentando me proteger. Eu estava me permitindo. Não aconteceu de repente. Não foi um gesto grandioso nem uma declaração dramática. Foi um acúmulo de pequenas escolhas, feitas em silêncio, todos os dias. Escolher sentar mais perto. Escolher olhar por mais tempo. Escolher não fugir quando o coração acelerava. Naquela manhã acordei antes do sol.
O quarto ainda estava mergulhado em penumbra e o ar trazia um frescor raro depois de tantos dias quentes. A cama estava arrumada, mas marcada pela forma do meu corpo. Fiquei alguns minutos ali, observando o teto, sentindo uma calma que eu não conhecia antes. Levantei devagar e fui até a janela. O jardim ainda estava silencioso, coberto por um leve orvalho. Respirei fundo. Havia algo diferente dentro de mim. Não era ansiedade, não era medo, era decisão. Desci as escadas e encontrei Augusto na cozinha. Ele estava de costas preparando café, como vinha fazendo com frequência. A cena já não me surpreendia. Ao contrário, trazia um conforto profundo. Bom dia, falei com a voz ainda baixa. Ele se virou e sorriu. Um sorriso aberto, tranquilo, que me aquecia mais do que o café. Bom dia, respondeu. Acordou cedo. Não consegui mais dormir, disse. Mas foi bom. Ele assentiu, como se entendesse exatamente o que eu queria dizer. Serviu o café e se sentou à mesa comigo. Nossos joelhos quase se tocaram. Não recuamos. Helena, começou ele depois de alguns minutos em silêncio, quero te perguntar algo, e preciso que seja sincera. Meu coração bateu mais forte, mas não houve medo. Farston pode perguntar. Ele respirou fundo. Você está aqui? De verdade? Ou ainda sente que precisa se guardar por obrigação, por cautela? Olhei para ele, para aquele homem que pouco a pouco tinha desmontado todas as defesas que eu achava necessárias. Pensei no caminho até ali, nas noites inquietas, nos silêncios respeitosos, nos olhares que me ensinavam mais do que palavras. Estou aqui porque escolhi, respondi, e porque quero ficar. Ele fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia algo novo ali, uma emoção sem barreiras. Então eu também escolho, disse. Escolho você, não como um acordo, não como um cuidado, mas como presença. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Senti o peito apertar, os olhos marejarem. Estendi a mão sobre a mesa e toquei a dele. Não houve choque, não houve hesitação, apenas encaixe. Eu não sei amar pela metade, falei com a voz firme apesar da emoção, e não quero mais fingir que sei ficar distante. Ele apertou minha mão com cuidado. Eu passei a vida inteira fingindo distância, respondeu, e agora sei que não quero mais isso. Levantamos juntos da mesa. Não foi combinado, apenas aconteceu. Caminhamos até a sala de estar. A luz da manhã entrava suave pelas janelas, desenhando sombras claras no chão. Parados ali, frente a frente, não havia mais linhas a respeitar além daquelas que nós mesmos escolheríamos manter. Ele tocou meu rosto com delicadeza, como se confirmasse que eu estava ali. Eu fechei os olhos por um instante, sentindo o calor da mão dele, a segurança do gesto. Quando abri, não havia mais dúvida. O beijo veio sem pressa, mais profundo do que o primeiro, mas ainda carregado de cuidado. Minhas mãos se apoiaram em seu peito. Senti o coração dele bater forte, vivo, presente. O corpo inteiro parecia reconhecer aquele momento como inevitável. Não havia urgência, havia entrega. Quando nos afastamos, continuamos próximos. Ele encostou a testa na minha. Respirei fundo, sentindo o mundo diminuir até caber naquele espaço pequeno entre nós. Se em algum momento você quiser parar, disse ele baixo, eu paro. Eu sei, respondi, e isso é o que me faz ficar. Subimos as escadas juntos, não de mãos dadas, mas com uma proximidade natural. Ao chegar ao quarto, parei à porta. Olhei para a cama, para os lençóis claros ainda bem arrumados. O quarto parecia diferente agora. Menos cenário, mais abrigo. Ele parou atrás de mim. Não tocou, esperou. Entrei. Ele entrou depois. Fechei a porta devagar. O som foi suave, quase solene. Não havia nervosismo, havia atenção. Cada gesto era consciente, cada respiração compartilhada. Sentamos na beira da cama. O colchão afundou levemente sob nosso peso. Ele se virou para mim. Não quero que este momento seja marcado por pressa, disse. Nem eu, respondi. Deitei-me primeiro. Ele se deitou ao meu lado, mantendo uma distância mínima. O corpo dele irradiava calor. O meu respondia com uma tranquilidade nova. O lençol se moveu, amassando aos poucos. A cama deixava de ser apenas um lugar de descanso. Tornava-se espaço de confiança. Ficamos ali deitados olhando o teto, sentindo o ritmo da respiração um do outro. Em algum momento ele estendeu o braço e eu me aproximei. Minha cabeça encontrou o lugar natural em seu ombro. O corpo dele me acolheu sem apertar, sem exigir. O silêncio que se formou não era vazio, era pleno. Eu nunca pensei que chegaria aqui, murmurei. Eu também não, respondeu ele.
Mas agora que estou, não quero ir embora. Fechei os olhos. Senti o coração desacelerar. A entrega não estava no corpo, mas na confiança absoluta de estar ali, sem máscaras, sem defesas. Aos poucos o calor aumentou. Não o calor inquieto de antes, mas um calor compartilhado. A cama começou a se desorganizar de forma natural. O lençol escorregou, o travesseiro mudou de lugar. Os corpos se ajustavam, buscando conforto. Ele passou a mão lentamente pelo meu braço, depois pelas minhas costas, sempre com cuidado. Cada toque era um pedido silencioso e cada resposta um consentimento tranquilo. Não havia urgência. Havia presença. Em algum momento, nossos rostos se aproximaram novamente. O beijo voltou, mais profundo, mais consciente. Não era um beijo de descoberta. Era um beijo de aceitação. O tempo parecia suspenso. O mundo distante. A cama guardava nossos movimentos lentos. O suor leve que surgia não depressa, mas de proximidade. A respiração se tornava mais pesada, mas nunca descontrolada. Quando finalmente paramos, ficamos deitados lado a lado, o corpo quente, o lençol bagunçado, o coração em silêncio satisfeito. Isso muda tudo, disse ele com a voz baixa. Não, respondi virando-me para encará-lo. Isso revela tudo. Ele sorriu. Um sorriso pleno, raro. Adormecemos juntos naquela tarde, não de cansaço, mas de paz. Quando acordei, o sol já começava a se pôr. A luz dourada entrava pelas cortinas. Ele ainda dormia. Observei-o por alguns minutos, o rosto sereno, a respiração tranquila. Ali entendi que a entrega não era um ato isolado. Era uma escolha contínua. E eu estava pronta para continuar escolhendo. O dia amanheceu diferente, como se o mundo tivesse aprendido a respirar no mesmo ritmo que nós. A luz entrou devagar pelas cortinas, dourada e mansa, pousando sobre a cama ainda bagunçada, sobre os lençóis que guardavam o desenho dos nossos corpos, sobre o silêncio sereno que ficou depois da entrega. Eu acordei primeiro. Permaneci imóvel por alguns instantes, ouvindo a respiração de Augusto ao meu lado, sentindo o peso tranquilo do braço dele apoiado com cuidado, como se até dormindo ele soubesse proteger. Não havia urgência. Não havia medo. Havia pertencimento. Virei-me devagar para observá-lo. O rosto dele parecia mais jovem quando dormia, não pela ausência das marcas do tempo, mas pela leveza que finalmente tinha encontrado lugar ali. Pensei em tudo o que havíamos atravessado para chegar àquele instante. Os silêncios, as escolhas difíceis, o respeito que nos segurou quando o desejo queria correr. Sorri, tocando de leve o lençol, como quem agradece por um caminho bem trilhado. Quando ele acordou, foi com um sorriso discreto, ainda preguiçoso. Nossos olhos se encontraram e nenhuma palavra foi necessária. Ele se aproximou um pouco mais, sem pressa, encostando a testa na minha. Bom dia, disse baixo. Bom dia, respondi. Ficamos assim por um tempo, sentindo o dia nascer entre nós. Depois levantamos juntos. O quarto ficou para trás com sua bagunça suave, testemunha silenciosa de uma noite que não precisava ser explicada a ninguém. Descemos as escadas lado a lado. Na cozinha, o cheiro de café logo tomou o ar, e eu ri ao perceber como os gestos simples agora tinham outro peso. Sentamos à mesa como se sempre tivesse sido assim. Conversamos sobre coisas pequenas, o clima, as plantas, o dia que começava, e entre uma frase e outra, trocávamos olhares que diziam tudo. Não havia necessidade de reafirmar o que já era evidente. Ao longo da manhã, a casa se encheu de movimento. Não de correria, mas de vida. Eu cuidei do jardim enquanto Augusto organizava alguns papéis no escritório. E de vez em quando, ele surgia à janela para me observar. Eu sentia aquele olhar como um abraço à distância. Quando nossos olhos se encontravam, o sorriso vinha fácil. No início da tarde, ele me chamou para caminhar pela cidade. Aceitei sem pensar. Saímos sem formalidade, como um casal que aprende a existir fora das paredes que o protegeram. As ruas de Serra do Luar estavam cheias de sol, e o mundo parecia nos reconhecer, ainda que ninguém soubesse nossa história. Sabe, disse ele enquanto caminhávamos, por muito tempo achei que felicidade fosse algo que se administrava, como um negócio. Hoje vejo que ela se vive. E se escolhe, acrescentei. Ele assentiu. Paramos numa pequena praça. Sentamos num banco à sombra. O vento trouxe o cheiro das árvores, e por um instante, tudo pareceu simples demais para ser real. Apoiei a cabeça em seu ombro. Ele entrelaçou nossos dedos. Quero te fazer uma pergunta, disse ele com um tom cuidadoso. Pergunte,
Você aceitaria ficar? Perguntou. Não por contrato, não por obrigação, mas por vontade. Construir uma vida comigo, do nosso jeito. Olhei para ele. Para aquele homem que não prometia mundos, mas oferecia presença. Respirei fundo e sorri. Eu já estou ficando, respondi. Todos os dias. Ele sorriu emocionado e me puxou para um abraço firme, seguro, daqueles que fazem a gente se sentir em casa. Ficamos ali por um tempo, deixando o mundo passar ao redor. Voltamos para a mansão ao entardecer. O céu se tingia de tons quentes e o jardim parecia nos esperar. Caminhamos entre as flores que eu havia plantado no início, agora mais fortes, mais cheias. Augusto parou, observando os rosais. Eles floresceram, comentou. Tudo floresce quando é cuidado, respondi. Ele me olhou como se aquela frase fosse uma promessa. À noite jantamos juntos na varanda. As luzes eram suaves, o ar fresco. Falamos sobre planos simples, viagens curtas, mudanças na casa, pequenos sonhos. Não havia pressa para decidir nada. O futuro parecia um lugar amigável. Depois do jantar, ficamos sentados observando o céu. Ele passou o braço pelos meus ombros. Eu me encaixei ali com naturalidade. O silêncio voltou, mas agora era celebração. Helena, disse ele depois de um tempo, quero que saiba que nada do que vivemos precisa ser perfeito para ser verdadeiro. Eu sei, respondi. A verdade mora justamente no imperfeito. Ele sorriu e beijou minha testa. Ficamos ali até o frio da noite pedir abrigo. No quarto, a cama nos recebeu com familiaridade. Não houve ansiedade, nem expectativas exageradas. Apenas o conforto de quem sabe que pode ficar. Deitamos juntos, conversando em voz baixa, rindo de lembranças recentes, fazendo planos que não precisavam de datas. Antes de dormir, ele segurou minha mão. Obrigado por ter ficado, disse. Obrigada por ter esperado, respondi. Adormecemos assim, com a certeza de que o amor não tinha chegado para nos salvar de algo, mas para nos acompanhar. Os dias seguintes foram de construção. Ajustamos a rotina, dividimos decisões, enfrentamos pequenos desafios com calma. A casa ganhou novos sons, risos, música baixa, passos que se encontravam. As pessoas ao redor perceberam a mudança, mas não precisavam entender os detalhes. Bastava ver. Com o tempo, Augusto anunciou mudanças na empresa, mais humanas, mais próximas das pessoas. Ele dizia que aprendera que cuidar dava retorno, não em números, mas em vida. Eu o acompanhava em eventos, sempre ao seu lado, não como sombra, mas como parceira. E quando voltávamos para casa, deixávamos o mundo do lado de fora. Certa manhã, enquanto cuidávamos do jardim juntos, ele se ajoelhou para plantar uma muda nova. Eu o observei sorrindo. O que é? Perguntou. Estava pensando que cheguei aqui por necessidade, respondi. E fiquei por amor. Ele levantou, limpou as mãos e me abraçou. Reus disse, vivi por obrigação por muito tempo, até aprender a viver por escolha. Naquele dia, decidimos oficializar o que já era real. Nada grandioso, nada apressado. Uma celebração simples, íntima, com poucas pessoas, no jardim que nos viu nascer de novo. Escolhemos uma manhã clara. As flores estavam em pleno vigor. O vento leve parecia abençoar. Quando caminhamos juntos de mãos dadas, não havia lágrimas de medo. Havia sorrisos de quem sabia. Nossos votos foram simples, ditos com voz firme e coração aberto. Prometemos cuidado, presença, verdade. Prometemos ficar. Ao final, quando o sol subiu um pouco mais, nos abraçamos sob aplausos discretos. A vida parecia nos observar com benevolência. À noite, já sozinhos, voltamos para o quarto. A cama estava arrumada, mas logo se desfez sob o peso da alegria tranquila. Deitamos, rimos, lembramos do início improvável. Ele me puxou para perto. Quem diria, murmurou, que um começo tão silencioso nos levaria até aqui? Às vezes, respondi, o amor chega baixo para não assustar. Adormecemos com o coração leve. E quando acordei, tive a certeza de que a felicidade não era um estado permanente, mas um caminho escolhido todos os dias. E nós tínhamos escolhido caminhar juntos. Os anos passaram com gentileza. A casa envelheceu bem, cheia de histórias. O jardim cresceu forte. Nós também. E sempre que alguém perguntava como tudo começou, Augusto sorria e dizia, começou com respeito. Eu completava. E ficou porque havia amor. Assim nossa história seguiu. Não como conto perfeito, mas como vida verdadeira. Uma vida onde o desejo soube esperar, o sentimento soube crescer e o amor, quando finalmente se entregou,
encontrou um lugar para ficar. Se você chegou até aqui, é porque sentiu tudo comigo. Obrigada por caminhar ao meu lado nessa história. Se esse amor improvável te fez acreditar um pouco mais, deixe seu like, se inscreva no canal e me ajude a continuar trazendo histórias intensas como essa. Agora me conta nos comentários. Se fosse você na minha história, teria ficado ou ido embora? Obrigada por estar aqui. Nos vemos na próxima história.